Circuito em série, certo? O que é um circuito em série? Significa que tu vai ter uma fonte e tu vai ter os resistor em série, um depois do outro, tá? Bom, existe também o circuito em paralelo. Paralelo. Escrevi errado, acho. Vamos lá então de novo. Paralelo. Pronto. Então, um circuito em paralelo, ele vai ser assim, ó. Certo? Agora vamos ver as diferenças, tá? Então aqui nós temos V mais V. R1, R2, R3, R1, R2, R3. Tá, vamos comparar eles, tá? Aqui a corrente percorre um único caminho, certo? Então a corrente que percorre aqui é I, podemos até chamar de I total, aqui é I total, aqui é I total, que é igual a I3, I2, I1, tá vendo? Tudo a mesma corrente, tá? E não sei como é que eu vou explicar isso, mas se tu for fazer testes com um amperímetro e tudo mais, tu vai perceber que isso aqui é equivalente a somar as resistências. Tá. Então, pela lei de Ohm, tu vai ver que cada um vai ter a sua própria voltagem. Aqui vai ter V1, aqui vai ter V2, aqui vai ter V3, tá? V1, nós vamos fazer assim, ó. Se R1 é igual a R2, V1 vai ser igual a V2, porque a corrente em 1 é igual a corrente em 2, que é igual a corrente total, certo? Então, tu pega um ponto aqui, tu pega um ponto aqui, houve uma queda de tensão. Pega um ponto aqui, pega um ponto aqui, houve uma queda de tensão. Então, com isso, tu pode calcular aqui todas as tuas quedas. Então, tu vai ter voltagem total, voltagem 1, mais voltagem 2, mais voltagem 3. Certo? Então, tu vai ter que o V total é igual a R1 vezes corrente total, mais R2 vezes corrente total, mais R3 vezes corrente total. Daí tu isola a corrente total, e aí tu vai ter R1 mais R2 mais R3. E isso aqui são resistores em série. Aqui está a nossa demonstração. Então a gente sabe que quando os resistores estão em série, a gente soma. Então a gente pode escrever isso aqui como I total mais resistência equivalente. Certo? E daí o pessoal chama um circuito em série de divisor de tensão. Beleza? Por quê? Porque cada resistência aqui vai pegar uma parte da tensão da fonte.
E isso vai ser proporcional. Divide a tensão proporcional à resistência. Então, a gente pode ver isso. Se eu quero achar V1, vai ser R1 vezes I total. I total a gente encontra dessa equação aqui. A gente faz I total igual a V total dividido por resistência equivalente. Certo? Então a gente vem aqui e substitui. V1 é igual a R1 vezes V total sobre resistência equivalente, que é, na verdade, todas as resistências somadas, né? E isso aqui nada mais é do que uma regra de 3, né? Isso aqui nada mais é do que uma regra de 3. Então, acho que é isso que eu tenho para falar sobre circuito em série. Beleza? Agora vamos falar sobre circuito em paralelo. Tá? Aqui nós temos uma tensão, né? E aí tu pega esse fio aqui, e a gente sabe que no fio, a condutância do fio é muito alta, então ele tem uma resistência nula praticamente, né? Então não acontece queda de tensões aqui, né? Então, se tu pegar esse ponto e esse ponto, é 0 volts de queda de tensão. Se tu pegar esse ponto e esse ponto, é 0 volts. Esse ponto é 0 volts, certo? Não há queda de tensão ali. Se tu pegar esse ponto e esse ponto, é 0 volts. Se tu pegar esse ponto e esse ponto, é 0 volts. Se tu pegar esse ponto e esse ponto, é 0 volts, certo? Não há queda de tensão nenhuma. Então, se tu pensar bem, a tensão entre A e B vai ser a mesma tensão da fonte. Então, a tensão entre A e B é igual a V total. Só que aqui tem zero queda de tensão, né? Então, a tensão entre C e D também é a mesma, porque não houve queda de tensão. E a tensão aqui entre E e F também é exatamente a mesma. Então, todas as tensões aqui são iguais. Então, enquanto está em paralelo, a tensão é sempre a mesma, certo? Ó, vamos fazer só mais um exemplo aqui. Se eu tivesse, só para a gente cuidar, ó, tá? Ué? Se a gente tivesse aqui mais V e tivesse aqui uma resistência, aqui uma resistência, tá? Aqui mais uma, isso é bem importante de observar, tá? Vamos fazer o mesmo teste que a gente fez antes, tá? Ó, entre esse e esse, 0 volts. Vamos colocar nome nas coisas, né? R1, R2, R3, R4. Ó, se tu pegar esse ponto e esse ponto, é 0 volts? Não! Entre esse ponto e esse ponto é V2, tá? Agora, se eu pegar entre esse ponto e esse ponto, é 0 volts. Agora eu te pergunto, R1 e R3, eles estão em paralelo? Não, não estão em paralelo, porque eles têm uma diferença de potencial aqui antes. Não é a mesma coisa que tem 0 volts, 0 volts, 0 volts. Aqui eles estão em paralelo. Aqui não está em paralelo, porque tem um V2 no meio. Aqui é 0 volts,
aqui é V2, aqui é 0 volts. Então, como é que a gente resolve esse circuito aqui embaixo? Aqui? Como é que a gente enxerga isso? A gente enxerga que o R3 está em paralelo com o R4, porque aqui sim tem 0 volts, certo? Então, o que a gente faz aqui? Ó? A gente resolve isso aqui. Então, a gente vai resolver isso aqui, tá? Mas só eu queria, no futuro, a gente vai resolver isso aqui, tá? Vamos fazer aqui, ó. Isso aqui seria R5, tá? Vamos só reescrever aqui o nosso circuito. Tá? Aqui tem um R2. Agora aqui tem um R5, porque a gente fez ali uma resistência equivalente, né? Depois a gente vou mostrar ali o que é R2, R1. Ó. Agora, de novo, R5 e R1 estão em paralelo? Não, eles não estão em paralelo. Porque, de novo, aqui tem 0 volts. Aqui tem V2. Aqui é V5. Tá? Então, para o V5 e o V1 aqui estarem em paralelo, V2 tinha que ser 0. Para V1 ser igual a V5 em paralelo, V2 deveria ser 0, mas não é. Certo? Só que é o seguinte, se tu pegar e juntar esses dois, daí sim, antes do V2 tu tem 0 volts, tá vendo? E depois do V5 tu também tem 0 volts. Então agora sim, a gente pode dizer que o R1 está em paralelo com V2 mais V5. Entendeu? É tudo questão de... Então vamos calcular aqui como é que a gente calcula a resistência equivalente. Vamos pensar, tá? A gente sabe que as resistências são iguais, né? Então, nesse caso ali, vamos refazer um caso aqui com só 2. Não, vamos fazer com 3, né? Vamos fazer com 3 é melhor. Como é que vamos fazer isso aí, tá? Vamos pensar. Ó, vamos olhar lá em cima, tá? Sabe que todo mundo é um igual ao outro, tá? Então a gente pode começar a calcular, eu acho que é a corrente que passa em cada um. Vamos olhar só isso aqui, ó. Aqui vai passar I3, tá? Aqui vai passar... Tá, retomando após nosso problema técnico aqui, né? Então, olha só. Tu tem aqui que as tensões são iguais, né? Mas as correntes não são iguais. A gente viu aqui antes, nessa folha aqui, ó, que para mesma tensão, se a resistência aumenta, a corrente diminui. Ou seja, para a mesma tensão, corrente e tensão não são iguais, tá? Então, se a gente for reescrever aqui, ó, vamos pegar isso aqui, ó. VAB, V total, VCD, VEF, tá? Aqui no VAB, tá? Que tá aqui, ó, é a resistência 1. Resistência 1 tem que ser uma corrente 1 para dar o VAB. O VT tem que ser uma resistência total vezes corrente total. Aqui no outro aqui, nós temos que ter aqui o R2 aqui, ó. Então,
nós temos que ter a resistência 2 vezes I2. E aqui nós temos que ter a resistência 3 vezes I3. Aqui bem pequenininho, né? Tá. O que acontece? Vamos lá. A gente sabe I1, a gente sabe o I2, sabe o I3. Complicado, né? Só que na verdade, o que a gente precisa saber aqui? Vamos pensar. A gente quer calcular esse cara aqui, tá? Então, para calcular esse cara, a gente sabe que isso aqui é V total. V total é conhecido. RT não é conhecido. E o I total não é conhecido. Mas o I total podemos conhecer. Podemos conhecer, tá? Por que a gente pode conhecer o I total? Porque o I1, ó, R1, conhecemos, tá? Conhecemos. Isso aqui é V1, que também conhecemos, porque é igual a V total. Mesma coisa no outro aqui, ó. R2 a gente conhece. O V2 a gente conhece, porque é igual ao V total. Então, na verdade, o I1, o I2 e o I3 a gente conhece. A gente podia calcular agora eles. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá no nosso desenho aqui. Vou reescrever o desenho aqui embaixo, acho que para facilitar. Não, vamos usar o mesmo aqui, né? Ó. O I3 a gente conhece, o I2 a gente conhece, o I1 a gente conhece, tá? Mas o I total, a princípio, a gente não conhece. Mas a gente conhece ele, porque é o seguinte, ó. Essas duas correntes aqui, elas vêm aqui, o I3 vem nesse nó aqui, e o I2 vem nesse nó. E uma corrente não se cria do nada, né? Então, a corrente que entra aqui tem que ser a corrente total. Então, vamos chamar aqui corrente entre o A e C. É o I3 mais o I2. Porque a corrente não vai se criar do nada. Entendeu? Então, quando tu fechar aqui o nó aqui, tu soma as duas correntes. Mesma coisa aqui, ó, tu vai somar com R1. Então, a gente sabe que o I total é o quê? É o I1 mais o I2 mais o I3. Então, agora a gente conhece como calcular aqui a resistência, ó. A gente tem que o V total, né, é igual ao R total vezes o I total. V total é R total vezes o I1 mais o I2 mais o I3. Tá aparecendo aí? Aqui, tá aparecendo aqui, ó. Certo? E daí agora a gente substitui. Porque a gente conhecia, lembra? A gente chegou aqui porque eu falei, eu conheço o I1, conheço o I2, conheço o I3. Então vamos substituir eles pelos valores conhecidos, né? Ó, o I1 nada mais é do que V1 sobre R1. Tá? Mais V2 sobre R2, mais V3 sobre R3. Beleza? Só que a gente sabe que V1, V2 e V3 são tudo igual a VT, né? Então, a gente sabe que VT é igual a RT, tá? Que é igual a VT R1 mais VT R2 mais VT R3, tá? E daí a gente pode isolar o VT. Então, tu vai ter VT igual a RT vezes VT vezes 1 mais R1, 1 mais R2, 1 mais R3. Tá vendo?
E aqui, tá vendo que tem VT, VT? Então, tu pode simplificar os VT, VT, tá? E daí, tu passa esse RT para o outro lado. Então, vamos vir para cá. Tu passa o RT para o outro lado. Então, vai ficar 1 sobre RT igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá vendo? E isso aqui é a fórmula geral da resistência em paralelo. Normalmente, o que o pessoal faz? O pessoal chama de RT igual a 1 sobre 1R1, 1R2, mais 1 sobre R3, e assim vai. Então, aqui está a demonstração da resistência em série. Resistência em série. Certo? E daí, então, curiosidades de gravar da resistência em... Opa! Quem falou que é em série? Eu li aqui e pensei que era em série. Não, aqui é o paralelo. Uhul! Então, aqui nós temos o I3, o I2, o I1. Então, o que é uma característica do paralelo? Quando tu chega num nó e sai 2 ramos, tá? Se tiver uma corrente para um lado e uma corrente para o outro, eles estão em paralelo, tá? Por que eu falo isso? Porque pode ter 2 ramos assim e aqui embaixo estiver aberto. Ó, vamos fazer aqui. Tu tem um nó, né? Aqui tem o R1. Daí vai para cá, né? Tá? Se isso aqui estiver aberto, vai passar 0 ampere, né? E a corrente total passa tudo por aqui, né? Então isso aqui não está em série. Não tá em paralelo. Isso aqui não está em paralelo. Porque aqui ele está aberto, tá? Então é 0 ampere. Então toda a corrente passa por aqui. Então não está em paralelo. Esse resistor está em série. Agora, no momento que a gente fecha isso aqui, assim, daí aqui passa a ter um I2 e aqui passa a ter um I1. Ou seja, dividiu a corrente. Então, eles estão em paralelo. Certo? Agora, vamos supor outra coisa. Antes eu falei que estava em aberto. Vamos fazer um curto-circuito agora. Tá? Curto-circuito. Te pergunto, R1 está em paralelo? Não. Na verdade, quando tiver um curto-circuito aqui, nem existe R1, porque a corrente vai simplesmente passar direto por aqui. Então, o I2 vai virar corrente total e o I1 vai virar 0 amperes. Também não está com... Também não é em paralelo, entendeu? Porque nem existe R1. Se tem um fio ligado aqui, fez um curto-circuito, R1 foi. Então, por isso que se chama ali, que a gente também conhece que é o circuito paralelo, né? Paralelo é um divisor de corrente. E isso também é por regra de 3. Então, vamos fazer